após o óbito. Mas espera lá, que papo é esse? Bom, antes da emenda constitucional número 103 de 2019, lá do dia 13 de novembro de 2019, o entendimento da jurisprudência era que, para o contribuinte individual, não era possível fazer a complementação das contribuições após o óbito. Mas eu vou te explicar, parece uma história aqui bem complexa de se compreender. Para o contribuinte individual, ele é o responsável por fazer suas contribuições, ou seja, por fazer o pagamento das contribuições previdenciárias. Ele é o responsável previdenciário e tributário. Então, ele pode recolher um valor menor do que é o exigido pela legislação para fins de contribuição. Isso gerava um prejuízo danado na questão do óbito e também para as aposentadorias. Por quê? O INSS ele não considera, para efeito de tempo de contribuição, as contribuições que são realizadas com valores inferiores ao determinado. Então, quais são os requisitos para a pensão por morte? Primeiro, o óbito, seja ele fático ou presumido. Segundo, qualidade de segurado que está envolvido com a condição de contribuinte estar participando do regime. E o terceiro, a qualidade dependente. Então, quando essa contribuição era inferior ao salário mínimo, ele não contava e podia gerar um indeferimento do benefício. E a Constituição, com a reforma da Previdência, ela foi taxativa ao afirmar que as contribuições que forem realizadas com valores inferiores ao mínimo, elas não serão consideradas para tempo de contribuição. Tanto esse entendimento agora é constitucional. Para quem quiser se aprimorar um pouquinho, eu peço para que leia a súmula número 54 da TNU, 52 da TNU, que ela está explicando que não é crível fazer a complementação, ela só abre uma única exceção, que é o caso quando o tomador do serviço tem que fazer a contribuição. Porque o contribuinte individual ele pode trabalhar para a pessoa física ou também para uma pessoa jurídica. Então, nesse caso, a única exceção seria a pessoa jurídica que tem que fazer o pagamento. E o decreto 3.048 de 99, que foi atualizado pelo 10.410 de 2020, ele também se atualizou com o texto da reforma. E ele criou 3 hipóteses para vencer essa situação. O primeiro é a complementação do valor, ou seja, eu paguei tal valor, eu precisava pagar até tal valor, então eu faço a complementação, faço o pagamento. O segundo, eu posso pegar o excedente de uma contribuição passada e juntar para fazer com que essa contribuição chegue no mínimo. Ou eu posso juntar todas as contribuições com valores menores para formar uma contribuição cheia ou algumas contribuições cheias. E esse procedimento ele pode ser realizado até o dia 15 de janeiro do ano subsequente ao falecimento. Então, se você tem um conhecido, se você tem um processo, se você está com esse caso, nessa situação, você tem até o dia 15 de janeiro de 2022 para requerer esse procedimento dos óbitos ocorrido até 2021. Muitos benefícios são indeferidos por essa condição e você tem esse novo instrumento, esse novo regramento para fazer com que você tenha direito, sim, à pensão por morte deixada pelo instituidor, pelo seu esposo, companheiro, pela sua esposa ou companheira. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder.